Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Hoje nós vamos trabalhar uma questão do ENAD de 2018, tá? Então, a questão é discursiva, é a questão 5 da prova de 2018 e ela tem o seguinte texto. Uma moradora da cidade de Oito Amores propôs ação de divórcio direto litigioso. Cumulada essa ação com as de alimentos e guarda de filhos menores em face de seu cônjuge. Na petição inicial, esclareceu que não tinha interesse na realização da audiência de conciliação ou de mediação. O magistrado, ao receber a inicial, considerou preenchidos os requisitos da petição e determinou a citação do réu, designando a audiência preliminar nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil. O réu contratou a advogada que o instruiu, estimulando-o a comparecer à audiência, apesar do manifesto desinteresse da autora, bem como enfatizou a importância da construção de soluções consensuais. Considerando o caso apresentado, analise a conduta da advogada do réu com base no modelo de processo adotado pelo CPC de 2015, em especial no que diz respeito às normas fundamentais norteadoras dos diversos meios de solução de conflitos. Muito bem. Senhoras e senhores, nós estamos aí diante de uma questão que ela envolve uma conduta de advogados, né? Um advogado atuando no sentido de que não tem interesse nenhum em conquistar ou buscar a realização de uma solução negociada, né? Pretendendo que o juiz sentenciasse, o tribunal desse a sua resolução do caso. Bom, o réu contratou um advogado, me parece que muito com mais razoabilidade, parece, porque a gente não conhece o caso, né? Não sabe o que aconteceu, mas ela veio e falou, não, vamos tentar um acordo. Bom, vamos pensar o seguinte, né? O juiz nada mais é do que uma terceira pessoa julgando casos de duas pessoas. Ele é um terceiro envolvendo naquele mundo. E reparem bem, os senhores, qual é a área dessa questão? A área de direito de família. Ainda mais se justifica uma conciliação, ainda mais, claro, né? Porque, olha, imagina, os senhores, o que pode acontecer com uma decisão não adequada. Como é que o juiz tem tanta sensibilidade para que ele conduza a sua sentença de modo que a família mantenha uma estrutura emocional, afetiva bastante saudável? Difícil, né, a gente ter certeza que isso... E a mediação nada mais é do que a solução melhor ao caso. Bom, eu digo sempre aos senhores, já disse isso em sala de aula, que o processo ele não pode ser ganho através de nocaute, né? O processo tem que ser ganho por pontos, né? E essa forma, essa fala, esse jeito que eu tento mostrar para os senhores, nada mais é do que a situação desse caso. Olha, por que por pontos? Por que não nocaute? Olha, ninguém está ali, na verdade, para, né, derrubar o outro. Não, vamos fazer um acordo. E um acordo, pela experiência que eu tenho, das audiências que já fiz na vida, raramente eu vejo uma pessoa sair satisfeita com o acordo. Raramente, mas muito raro. Assim, situações específicas mesmo que as pessoas saem satisfeitas. Na maioria das vezes, a pessoa sai pensando que poderia ter ganhado mais e a outra parte que poderia ter pago menos, né? Então, as duas partes saem satisfeitas. Esse eu sempre, pela minha experiência, eu acho que é um ótimo acordo, uma ótima conciliação às vezes, né? Que as partes conseguem, na verdade, ter essa situação assim. Bom,
Agora vamos direto à resposta, né? Qual é a resposta padrão que o ENAD exige, né? O estudante ele deve explicar que a conduta da advogada do réu está de acordo com o exercício ético do direito e com a promoção do desenvolvimento da cidadania. O aluno também deve explicar que a mediação e a conciliação têm sido reconhecidas como importantes técnicas para a solução adequada dos conflitos, tanto no âmbito judicial quanto na esfera extrajudicial, principalmente na resolução de conflitos familiares, pois tem como objetivo o atendimento de uma forma mais acessível e menos traumática. Deve reconhecer ainda que a legislação brasileira, a partir da Lei de Mediação, né, a 13.140 de 2015, e também por meio do Código de Processo Civil vigente, apresenta mudanças significativas acerca dos institutos da mediação e conciliação, notadamente quanto ao amplo incentivo à autocomposição. No que diz respeito aos conflitos familiares, o estudante também deveria explicar que as consequências resultam, muitas vezes, em sequelas irreversíveis, afetando não somente os cônjuges, mas podem afetar os filhos também, refletindo na quebra de laços familiares para toda a vida. Nesse sentido, o estudante deve considerar que a advogada, no caso exposto, agiu adequadamente com o seu cliente sob as características peculiares e benefícios da mencionada técnica, na perspectiva de que a mediação é um mecanismo de autocomposição e que pode contribuir para a resolução do litígio e também para que, a partir da sua aplicação, seja obtida a efetividade dos processos, permitindo acesso à justiça e a realização de uma justiça material. Os senhores podem reparar, portanto, que essa solução dada ao caso, ela não é nada difícil, não é complicada, o ENAD é uma prova bem simples. E reparem bem a pergunta, né? Se você olhar a pergunta com calma ali, você vai ver, olha, eu não quero conciliação. Poxa, você vem aprendendo que o Código de Processo Civil, ele trabalha na conciliação, ele trabalha nisso, ele tem esse viés novo, né, que vem ali. E a autocomposição é o melhor caminho para a resolução de conflitos, tá? Tanto nós temos uma lei própria e tem uma lei que quando você está negociando, você não pode usar aquilo no processo. Naquela mediação, você pode até falar, pensa numa área trabalhista, por exemplo, eu não tenho cartão, eu não tenho isso, eu não tal. Se você escapa alguma coisa, você não pode usar aquilo lá, aquilo é segredo. Então, reparem bem que não só a lei, mas o Código de Processo Civil também, ele busca essa situação. No aspecto deontológico, jurídico, nem o advogado do autor, nem o advogado do réu, eles estão errados. Tá? Foi uma técnica que ele usou, o advogado do autor, da autora, né? Ele usou uma técnica falando, olha, eu não quero conciliação, né? E o fato dele não buscar a conciliação não significa que ele esteja atuando inadequadamente, né? Pode não ser a melhor técnica, né? Pode não ser, ele pode não estar acompanhando a modernidade do Código de Processo Civil. Entretanto, ele não está agindo aeticamente, tá? Ele está agindo adequadamente. Mas a advogada do réu, ela foi de uma razoabilidade imensa, né? Olha, ainda que a autora não deseje, não tenha em mente a conciliação, ela pretendeu que o réu, ela orientou, estimulou que o réu comparecesse à audiência, tentasse conciliação, tal.
A gente sabe que muitos conflitos, sobretudo os conflitos familiares, eles têm alguns problemas bastante exaltados, bastante sentidos, bastante complicados para que haja uma solução amigável muitas vezes, né? A gente sabe disso, mas ainda que isso ocorra, a melhor solução não passa por outra via senão a autocomposição, sobretudo na existência de filhos, né? Ela deve passar. Os advogados, de um modo geral, portanto, a gente está falando em deontologia, eles devem sempre, de toda sorte, buscar a autocomposição e a mediação para que os conflitos sejam solucionados de uma forma muito mais amigável. Bom, eu vou deixar o material aqui no mudo para os senhores assistirem e no mudo eu vou colocar também a matéria da próxima aula. Fiquem bem, fiquem em paz e mais uma vez, avante IMES!